Amém. Boa noite, Maria, paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, pastora. Tudo Boa bem noite, com você? irmãos. Bem, graças a Deus. Então tá bom, nós estamos aí, né, mais um momento onde nós queremos aí falar da palavra do nosso Deus, né, nesta noite, e gostaríamos de convidar os irmãos para estarem participando com a gente, né, porque a nossa intenção é que todos participem, né, Maria, para que a gente possa, né, realmente aí ter uma direção de Deus, possa falar da palavra do Senhor nesse dia, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Amém? Nós estamos meio perdidos aqui, porque os outros dias aí deram um probleminha e a gente não sabia se estava ao vivo mesmo, mas hoje tá, ó. Já entrou alguém ali, graças a Deus, né? Hoje está saindo. Amém. Então nós vamos orar para a gente poder estar iniciando. Nessa noite nós queremos falar um pouquinho sobre a questão da cegueira espiritual, mas vamos estar iniciando com uma oração, né? Pedindo a Deus que venha dirigir, Maria, o nosso trabalho, né? Venha nos dar direção para que nós venhamos a fazer as coisas de acordo com a vontade dele, amém? Vamos lá, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui diante do Senhor, e nessa noite nós estamos aqui reunidos para falarmos a Tua palavra. Te pedimos, meu Pai, a Tua direção, que o Senhor possa falar conosco nesta noite, que possamos ter um estudo abençoado, estudo edificado pelo Senhor, que a presença do Senhor, meu Deus, seja real, que o Senhor afaste todo e qualquer impedimento, que o Senhor ponha por terra tudo que não é Teu, meu Pai, e que nós possamos ouvir a Tua voz nesta noite, para a glória do Teu nome santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos lá, Má? Vamos. Você quer baixar isso, não vai dar. Amém? Vamos lá, gente, nós vamos hoje ler lá no livro de Atos, capítulo 9 do livro de Atos. Nós vamos ler o versículo 1, Maria, primeiro. Vamos lendo por partes para a gente poder entender? Pode ler um. Entremestes, Saulo ainda respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Amém? Então, por que eu vou falar de cegueira espiritual, e por que eu estou fazendo aí, né, estamos lendo aí essa questão de Paulo? Porque é o seguinte, irmão, a gente vai ver aqui, quando se fala aqui Paulo, né, ele respirava ameaças. Você vê aqui Paulo, um Paulo nervoso, um Paulo colérico, um Paulo que estava indo contra o povo de Deus. Por quê? Porque Paulo, ele estava totalmente envolvido com a religião judaica. E a religião judaica, a gente sabe que ela não aceitava Cristo e, consequentemente, não aceitava a igreja que se formou após a morte de Cristo. Sim. E era uma perseguição com relação a essa igreja. Agora, se a gente for pegar, os judeus acreditavam em Deus. Sim. E defendiam o quê? A lei de Deus, né? Só que eles estavam tão envolvidos numa religião, Maria, que eles se tornaram cegos com relação aos propósitos da própria religião. Sim. Né? Por quê? Porque a religião, essa palavra religião, quer dizer religar o homem a Deus. Nessa religião judaica, tinha todos os ensinamentos, na Torá tinha tudo, todas as profecias com relação a Cristo, todas. Mas eles não enxergaram, ou eles se fizeram de cego diante de todas as visões que a Torá trazia com relação a Cristo. E Paulo, que tinha sido ensinado, disciplinado dentro da religião judaica, ele era cego com relação a isso. Quer dizer, o Cristo que tinha morto e ressuscitado, que tinha levantado uma igreja, que tinha dado o Espírito Santo no Pentecostes, que todo mundo sabia, ninguém podia negar aquilo. Quer dizer, ele se levanta contra essa igreja, cego pela religião. Sim. Né? Então, uma das coisas, a primeira cegueira que eu quero nessa noite falar com os irmãos, é a cegueira da religião, Maria. Né? O que é? Mas, pastora, vocês não são religiosos? Não, e nem quero. Né? Nós queremos ser discípulos. Porque o Senhor Jesus nos ensina, ou a palavra de Deus nos manda ser
Discípulos de Jesus, tá? Então, como discípulos, nós vamos seguir aquilo que Jesus nos ensinou. A religião, ela é uma coisa cheia de dogmas, né? Cheia disso que faça isso, faça aquilo outro. Infelizmente, irmãos, não vou dizer para você que não, dentro da igreja não tem muita gente que é religioso, que é aquele que não pode perder o culto de domingo, né? Porque parece que o culto de domingo ele é maior do que o culto de quinta, ou de quarta, ou de terça, sei lá o dia que tem culto na sua igreja. A pessoa acha que o domingo é o dia do Senhor, então eu tenho que estar lá no domingo, né? Então a pessoa se torna o que? Um religioso, porque só o domingo para ele é o dia de buscar o Senhor, quando na verdade não é só o domingo que é dia de buscar o Senhor. Dia de buscar o Senhor são todos os dias. O Senhor diz que nós devemos buscar a Ele todos os dias, não é, Maria? Mas aí as pessoas vão se tornando tão religiosas que tem que ser naquele dia. É religioso, por exemplo, na sua devoção, na maneira dele fazer, e quando os outros não fazem igual, ele critica, porque ele acha que o quê? A sua maneira é a correta, né? E aí a gente vê que tem muita gente que esquece que nós temos um Deus que é pessoal, não coletivo. Deus é um Deus pessoal, quer dizer, Deus tem uma experiência comigo diferente da experiência que Ele tem com você. Com certeza. Não é? Então eu não posso pegar e achar que a minha experiência com Deus, ela é mais profunda ou ela é mais santa do que a sua que você teve. Exato. Por quê? Porque isso é religiosidade. Né? Agora as pessoas acabam, quando eles são religiosos, eles começam a achar que porque ele ora, porque ele jejua, porque ele muitas das vezes tem os dons espirituais, porque muitas das vezes ele vai na igreja, todos os cultos, e o outro que muitas das vezes não consegue seguir essa mesma linha, ele não é tão espiritual quanto ele está abaixo dele. Quer dizer, a religião, ela causa dissensões muitas das vezes. Exato. Não é, Maria? A gente percebe isso, irmãos, porque na nossa própria história, né, na nossa própria vida. A gente tem várias denominações. E quantas denominações, porque você é diferente, não te reconhece como irmão? Tem várias. Não tem? Tem. Por que não te reconhece como irmão? Porque acha que você é diferente? Por que a pessoa muitas das vezes que sai de uma igreja e vai para outra, e essa é outra igreja, às vezes acolhe, né, e deve acolher, né, a gente não pode lançar ninguém fora, acolhe, mas muitas das vezes no acolhimento ele acaba denegrindo a igreja da onde a pessoa veio, como se da onde a pessoa veio não fosse importante. Exato. Não é? E aí você vai vendo que isso tudo é religião. Sim. Né? E isso nos causa uma cegueira. E você vê que a religião deixou Paulo aspirando ameaças, quer dizer, deixa as pessoas com ira. Com medo. O religioso fica irado, Maria. Fica irado. Sabe, Maria, eu lembro que eu tinha um tio, faleceu já faz tempo, tá? E ele era de uma determinada igreja. E quando a gente chegava lá na casa dele, ele entrava no quarto dele e ia tocar órgão. Para não ter contato com a gente. Sim. Porque ele era santo. Entendi. E a gente não. Você entendeu? Então a gente vê esses absurdos. Um dia ele teve a capacidade de dizer o seguinte: as minhas primas, né? Elas gostavam de ir na igreja que a gente ia, que eu era da igreja metodista, lá em São Paulo. Elas gostavam de ir. Mas ele falou para minha tia o seguinte: olha, eu prefiro que elas vão pro inferno que elas vão para essa igreja. Você entendeu? Quer dizer, as pessoas não entendem. E isso fez o quê? Com que as minhas primas nunca fossem para a igreja. Se desviaram, nunca foram para a igreja. Então é um jugo que a religião coloca. Tá, irmão? Religião coloca jugo. E Jesus, ele veio tirar o jugo. Sim. Você pode prestar atenção que as maiores perseguições que Jesus foi com os religiosos, não foi com o povo, não foi com os romanos, não foi com os gentios, não foi com os gregos, foi com a própria religião. E com aqueles ainda que eram estudados na Torá, que conheciam, que era a cúpula ali da religião judaica. Foram eles que mais
perseguiram o Senhor Jesus. Eram eles que deixavam de fora as pessoas que tinham uma enfermidade, que não acolhia. Eram eles que não permitiam que aqueles que estavam com alguma necessidade participassem ali, estivessem ali, porque o local deles era muito santo e as pessoas não tinham acesso àquilo. Eram eles. Os próprios sacerdotes. O próprio povo ali, da cúpula da religião, né, Maria? Sim. Até o Senhor Jesus vai falar para eles, olha, vocês dão até o dízimo das mínimas coisas, mas vocês quebram a lei no amor. Vocês não amam o próximo, vocês não se dedicam a cuidar do próximo. Quer dizer, a religião é isso, ela faz eu cumprir a lei, ela faz eu cumprir os dogmas, mas ela me faz também excluir o que, na verdade, Jesus quer que a gente faça. Amar ao próximo. Amar ao próximo. A verdadeira religião é aquela que ajuda, né, Maria? Sim. Aí a gente vê, as pessoas criticam algumas pessoas, porque o fulano não é de Deus, porque muitas das vezes ele não está dentro de uma igreja, mas ele está lá exercendo o cristianismo. E aí, como é que faz? Aquele que tá na... Então, não estou dizendo aqui que a gente não deve frequentar a igreja, não é isso. Só estou dizendo que, infelizmente, irmão, não deveria ser assim, mas infelizmente tem muita gente que não está dentro da igreja, que não está membrado numa igreja, mas que está exercendo muito mais o cristianismo do que aqueles que estão lá dentro. Com certeza. Você entende? Então, essa cegueira religiosa, ela tem destruído a igreja do Senhor Jesus. Ela tem afastado as pessoas. Tem gente que tem medo de entrar dentro da igreja pelas críticas, Maria. Sim, teve muita gente que saíram feridas, né, de algumas igrejas e hoje estão afastados da comunhão ali da igreja. Mas eles estão exercitando a palavra. Eles estão, né, fazendo a obra de Deus da maneira deles, sem frequentar uma igreja, né, sem frequentar aquela comunhão que nós temos, não é verdade? E eu tenho isso, um exemplo dentro da minha casa, né, nessa situação, porque se feriu dentro de uma igreja e hoje acho que todas elas são iguais. Então, eu sei que isso não é justificativa. Não. Porque a gente tem que aprender a ser tratado também. Sim. Só que também cabe ao quê? A igreja fazer o quê? O seu papel. Sim. Qual é o seu papel? É acolher, é ir atrás, é procurar resolver, não é? Sim. Esse é o papel. Mas a religião impede isso, Maria. Impede. Você entendeu? A religião, ela nos cega. A religião faz com que a gente fique igual Paulo, respirando ameaça, né? Fica nervoso, irritado. Tem gente que vai para a igreja e não vai lá para adorar a Deus, vai para se irritar, porque fica vendo fulano, fica vendo cicrano, fica vendo a roupa da irmã, fica vendo o cabelo do irmão, fica vendo que o irmão olhou para a moça dentro da igreja, fica vendo a calça que a moça foi. Quer dizer, ele é religioso, ele não vai lá para adorar a Deus, porque se ele fosse para adorar a Deus, não ia olhar nada. Nada. Sim. Não é? Mas a religião para ficar o quê? Olhando e comparando. Olha como é que fulano faz. Olha, depois diz que é crente. Olha, né? Então isso é religião. E religião, meu querido irmão, tem destruído o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Porque não é isso que Jesus nos ensinou. Tem hora que nós estamos matando o povo do Senhor, igual Paulo. Sim. Matando o povo do Senhor, ameaçando o povo do Senhor, colocando para fora aqueles que Jesus tem trazido com tanto amor, né? Com tanto sacrifício que ele fez. E nós, muitas das vezes, dentro da igreja, estamos colocando as pessoas para fora. Com certeza. Né? E aí a gente vai ver, Maria, que Paulo, né? Pode continuar lendo, vamos ler. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém? Você vê que o Paulo aí, né? Saulo ainda, né? Caminhando ali, ele ouve uma voz que diz para ele: por que me persegues? Tá? E a Bíblia vai dizer que foi uma luz tão intensa, né, Maria? Sim. Que Paulo caiu, quer dizer, as convicções de Paulo se perderam. Sim. Sabe o que isso quer dizer para nós, irmão? Quando nós somos muito religiosos, quando estamos em encontro com Jesus. Precisamos.
Precisamos ter um encontro que marque a nossa vida, para que a gente perca as convicções da religião e comece a aprender as convicções do Evangelho. Né? A gente precisa cair, precisa descer do pedestal, Maria. Precisa. Né? Sair do púlpito. Precisa ir lá no meio do povão. Às vezes sair do púlpito, sabe, irmão? Sair de achar que é, sim, de achar que pode, de achar que sei. Tem hora que tem que cair, Maria. E tem hora que Deus permite isso na nossa vida para a gente aprender. Sim. Né? E aí cair, e Paulo ali, quando ele fala, quem és tu? Ou, na verdade, Jesus primeiro fala, por que me persegues? Quer dizer, Jesus estava sendo perseguido porque a igreja estava sendo perseguida. Sim. Não é? Quando nós perseguimos alguém, irmão, nós estamos perseguindo Jesus, Maria. Exato. Como é que é? Aqui, eu vou ler aqui. Ao que ele inquiriu, quem é? Ele caiu, né? Ao que ele inquiriu, quem és, Senhor? Senhor? Quer dizer, ele sabia quem era. Quem és? Senhor. Né? Daí ele pergunta, Senhor? E ele disse, né? Quer dizer, ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Quer dizer, ele conhecia o Senhor. Deus, claro. Certo, né? Porque ele ouviu que era uma voz diferente, né? Quem és? É tu, Senhor, né? Para ele, né, naquele momento, foi isso que eu entendi. Hoje estava lendo isso, eu achei interessante esse ver, né? Quem és? Primeiro ele pergunta quem és, mas depois ele fala, Senhor. Ele faz uma pergunta, que se era o Senhor. Então ele sabia que tinha o Senhor, mas o Senhor dele era só Deus. Ele não reconhecia Jesus como Senhor. Exatamente. Né? Mas ele tinha aquele temor de Deus, né? E ele era cego, né, nesse ponto, né? Ele não conhecia, ele estava cego pela religião, né, pela Maria? Religião. Aí ele tem um encontro com Jesus, né? Sim. E aí Jesus vai dizer para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Sabe, irmãos, eu acho que Jesus precisa dizer isso para nós, tem hora. Quando a gente fica irado com as pessoas, quando a gente quer que as pessoas sejam da maneira que a gente quer, quando a gente não respeita, né, a maneira de cada um adorar a Deus, né, da forma dele adorar, ou da sua devoção, né, a gente quer padronizar tudo. Não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que se vestir assim, você tem que se vestir daquele jeito, né? E aí a gente quer padronizar tudo. Eu acho que a gente precisa ouvir Jesus falar. Sim. Por que me persegues? Porque deixa Jesus trabalhar. Sim. Não é, Maria? E Jesus trabalha de maneiras diferentes em cada um, porque o Senhor não tem pessoa que conhece melhor nós do que Ele. Né? Não tem. Você entende? Então, a gente às vezes está perseguindo os nossos irmãos por bobeira, Maria. Sim. Né? Achamos que estamos defendendo o reino, mas na verdade estamos defendendo o que nós pensamos, não o reino. Nossa. Porque o reino de Deus, ele não exclui, o reino de Deus inclui. Sim. Tá? Eu não estou dizendo aqui incluindo o pecado, não é nada disso, tá, irmão? Eu estou falando de, muitas das vezes, práticas que nós não entendemos. Né? Coisas que nós não entendemos, que a gente muitas vezes critica porque a gente não entende. Né? E aí a gente vai ver que aí Paulo vai dizer assim, versículo 5, ao que inquiriu. Quem és, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que os acompanhavam, Saulo na viagem, caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viu. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiu ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Amém? Você vê, Maria, ali, ó, o Senhor fala ainda para ele, olha, mas você para mim, como é que é? Contudo, levanta-te e entre na cidade de Damasco, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Mas o Senhor ainda olha para Paulo e fala para ele, olha, Paulo, Saulo, levanta daí, entra na cidade, espera lá, porque eu vou mandar alguém para falar com você. Sim.
Mas agora a gente vai ver uma coisa. Paulo, nesse encontro que ele teve com o Senhor Jesus, ele ficou cego, fisicamente falando, mas o que na verdade nada mais era do que a sua própria cegueira se materializando, né, Maria? Que ele já era cego. Ali o Senhor, de uma certa forma, deixa Paulo ver como ele era, como ele estava agindo. Sim. Que ele achava que conhecia, que ele achava que ele via, que ele achava que ele sabia, que ele achava que estava fazendo o bem, mas na verdade o Senhor mostra para ele que ele era cego. Cego, você é cego. Né? E aí ele vai para a cidade de Damasco, e lá na cidade de Damasco a Bíblia vai dizer que ele ficou 3 dias, né, em oração e jejum. Quer dizer, em 3 dias, eu acho aquela cegueira, Paulo começou a se questionar, talvez, mas o que eu fiz, meu Deus? Como eu pude perseguir as pessoas? Como eu pude ser tão ingênuo, ignorante, né? Sim. Com relação às coisas de Deus? Por que eu não ouvi sobre Cristo? Por que eu não prestei atenção? Por que eu não procurei conversar com um cristão antes de matar? Por que eu não procurei saber a realidade antes de fazer alguma coisa? Mas não, aquela cegueira serviu para que Paulo, né, pudesse colocar sua vida ali em ordem, né? Meditar, sim, né? Meditar ali. E aí a Bíblia vai dizer que para nós, que depois o Senhor, no versículo 10, Maria, você já leu 10? Não. Pode ler o 10 para nós. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão, Ananias, diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração nesse momento. E acaba de ter também uma visão, na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Tem? Amém, tá bom? Aí a gente vê o quê? Que ele fala assim: olha, Ananias, o Senhor procura Ananias, um servo do Senhor, e manda Ananias ir até Paulo. Nós vamos ver que Ananias, a princípio, ele reluta. Reluta, no próximo versículo ele fala. Né? Ele dá uma... Por quê? Porque ele também tinha ouvido falar de Paulo. Mas aqui também é interessante que Deus, quando chamou Ananias, fala para ele que Saulo estava orando. E que ele também estava tendo a visão, né, de que Ananias iria lá, né? E ele dá para Ananias o endereço certinho. Aqui versículo 13, você já leu ou não? Não, ó. Todavia Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre esse homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade do chefe dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Amém? Você vê que Ananias, ele ficou meio que preocupado, né, viu? Mas será que é esse mesmo Deus? Esse Paulo aí que, nossa, agora que ele tá cego, o senhor quer que eu vou lá orar por ele? Deixa ele assim mesmo, né, Maria? Deixa ele desse jeito mesmo. Mas só que a gente vai ver uma coisa, que Ananias, apesar de todo o seu temor ali, ele fala com o próprio Deus e depois ele obedece, né? Quer dizer, muitas das vezes nós temos esses temores mesmo, né, irmão? Às vezes a gente olha alguma coisa que fala: mas fulano, Deus, misericórdia. Aí você ouve Deus falar assim: calma, é eu que estou fazendo. É eu que estou agindo, é eu que estou trabalhando. Aí você acaba o que? Obedecendo, né? O importante é que você obedeça, o servo obedece. Né? E ele vai então orar por Paulo, né, Maria? Pode continuar. Porém o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo.
Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantou-se e foi batizado. Amém. E depois de se alimentar, Pode continuar esse pedacinho. E depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Amém? Você vê, Ananias, então, ele obedece, vai lá, ele chega lá, ele chama Saulo de irmão. Né? Esse é o coração do cristão, Maria. Sim. Daquele que tem visão. Você, muitas das vezes, quando você vê alguma coisa e você não concorda, você vai lá e fala com Deus. E Deus acalma o teu coração e fala, deixa por enquanto assim. Deixa dessa maneira. E aí você vai e pega aquela pessoa que muitas vezes você não está nem concordando com ela e fala, meu irmão. Né? Irmão. Na verdade, Paulo não era irmão e nem se considerava irmão dos cristãos. Não. Mas Ananias fala, meu irmão, Deus me mandou aqui, o Senhor Jesus me mandou aqui para orar por você. E quando ele ora ali por Paulo, a Bíblia fala que cai como se fosse duas escamas, quer dizer, a cegueira de Paulo é tirada. Sabe o que isso quer mostrar para nós, irmãos? Que só Deus pode tirar nossa cegueira, Maria. Só. Mais ninguém. A cegueira da religião é só o encontro verdadeiro com Deus que pode tirar ela de nós. Só. Gente que é religiosa, se você acha que você vai ser salvo por causa da sua religião, Deus precisa tirar a sua cegueira. Precisa. Se muitas das vezes você acha que porque você tem um chamado, você é superior aos outros, que o que os outros não têm, você está cego, Deus precisa tirar a cegueira dos teus olhos. O encontro com Deus é necessário, irmão, para que a nossa cegueira saia. E aí a Bíblia diz que Paulo se levanta e é o quê? Batizado. Quer dizer, naquele momento há um esclarecimento no coração de Paulo com relação ao Evangelho. Ele vai ser batizado e ele já não vai mais perseguir os cristãos. Ele vai o quê? Ficar junto com eles agora. Quer dizer, ele vai exercer aquilo que Jesus falou, a comunhão. Amém? Uma das escamas que eu queria falar é essa que eu falei com você, da cegueira espiritual. Mas tem outras. Por exemplo, eu quero falar outra coisa que às vezes nós somos cegos em questão à providência de Deus. Sim. Né? Tem gente que não consegue enxergar a providência de Deus na sua vida. Não. Por quê? Porque tem gente que acha que a providência de Deus é eu ganhar na Mega Sena. Não é, Maria? É eu comprar um carro zero, é eu ganhar uma casa não sei de quê. Tem gente que acha que a providência de Deus é só coisas materiais e grandes que aparecem. Sim. Mas a providência de Deus, ela é muito além disso. Veja bem, vou dar um exemplo para você. Elias. Quando o Senhor usou Elias para dizer que não ia chover em Israel por 3 anos e meio, o Senhor pega Elias e manda Elias ir para o riachinho de Querite e ficar ali, e que o Senhor ia mandar um corvo para alimentar Elias. Diariamente. O Senhor não falou para Elias, eu vou te mandar para uma casa, para uma cabana, aonde tem um poço cheio de água e aonde tem ali animais para você comer à vontade. O Senhor não falou isso para Elias. Não. A provisão era o quê? Diária. Era pouquinho, dia após dia. Mas era provisão, não era, Maria? Sim. Provisão. Tá? E Elias bebia água do riacho. Mas por falta de chuva, logicamente, o riacho também secou. Mas quando o riacho seca, Elias não se desespera, porque ele confiava num Deus de provisão. Sim. E aí Deus fala para ele, agora Elias, o negócio é o seguinte, o riachinho secou, você vai para outra cidade lá, entra na cidade que lá tem uma viúva, eu mandei a viúva te sustentar. Tá, Elias vai. Só que quando ele entra na cidade, ele podia pensar, bom, tá aí uma viúva, então deve ser uma viúva rica, muito gado, né, com muitos empregados, com muito dinheiro para me sustentar. Mas não é isso que Elias vê. O que ele vê? Uma viúva pegando os gravetos, né? Poucos gravetinhos. Para fazer um pão para ela e o filho e ela esperar a morte. Exatamente. Não é isso? E aí Elias pega e faz o que, Maria? Desiste? Não. Não, ele confiava na provisão. Quando a mulher vem e fala para ele, olha,
eu só tenho um pedacinho de pão, ou melhor, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, vou fazer um pãozinho, nós vamos comer e morrer. Ninguém fala para ela, não, vai não. Você vai lá fazer um pão, vai trazer um pãozinho para mim, porque assim diz o Senhor, não vai faltar o azeite e não vai faltar a farinha. Porque Elias cria num Deus de provisão. Amém. E de coisas pequenas, Deus vai te fazendo prosperar, irmão. Ah, mas aquela bicicleta que eu ganhei não é provisão de Deus. Mas você estava andando a pé. Deus está te dando uma bicicleta, não é provisão de Deus? Sim. Ah, mas aquele fusquinha não é provisão de Deus. Você estava andando a pé ou de ônibus, Deus está te dando fusquinha, não é provisão de Deus? Por isso fala, seja grato no pouco, que sobre o muito. Sobre o muito o Senhor vai te colocar. Agora, se você não souber ser grato no pouco, nem no muito, nem no muito. Então você entende, Maria, que às vezes nós somos cegos nessa questão de não vermos a provisão de Deus. Sim. Vemos a provisão de Deus na vida dos outros, porque as pessoas vão lá contra a sua bênção, mas às vezes aquela bênção dele se concretizou daquele tamanho, mas começou pequenininha. Um dia após o outro, não é? Agora a gente já acha que não, que tem que ser grande. Não que Deus não possa fazer, tá, irmão? Mas muitas das vezes ele faz de pouco em pouco. A provisão de Deus, quando eu não tenho o que comer e alguém me traz, é uma provisão de Deus. Sim. Não é? Quando você muitas das vezes não tem um dinheiro para pagar uma conta e alguém vem do nada te dá, é uma provisão de Deus. Agora as pessoas a gente precisa ver a provisão de Deus, tirar a cegueira e ver a provisão de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, o nosso Deus é um Deus que provê tudo o que nós precisamos, todos os dias da nossa vida. Todos. Tá? Não tem um dia sequer que Deus não provê. De pouco em pouco, que seja, mas Deus está provendo. Amém. Tá? Não deixe a cegueira da falta de provisão ficar em você. Peça a Deus que tire isso e te faça ver a provisão de Deus na tua vida todos os dias. Amém? Uma outra cegueira também, Maria, é a cegueira da falta de livramento, né? De achar que Deus não cuida de nós. Né? Tem crente que acha que Deus não cuida dele. Né? E lá também no Antigo Testamento, lá em 2 Reis, também fala de Eliseu. Né? Eu acho que você já ouviu falar. Eliseu um dia estava na sua casa e a sua casa foi cercada pelo exército do rei da Síria. Né? E Eliseu tinha um menino que trabalhava com ele, mas o menino era cego. Totalmente, né, Maria? E esse menino sai para fora da casa de manhã e ele vai pegar água e ele vê que tem um exército do rei da Síria que está cercando a casa de Eliseu. Ele entra desesperado. Eliseu, nós estamos perdidos, vamos morrer, Eliseu. Por quê? Porque tem um exército aí. Eliseu já era uma pessoa já mais velha, né? Mas totalmente confiante em Deus. No Deus que liberta, no Deus que guarda, no Deus que fala no Salmo 91 que se a gente fizer dele a nossa habitação, nenhum mal nos atingirá, chegará até nossa casa, né? E Eliseu acreditava nisso, né, irmãos? Então Eliseu, ele olha para o menino e fala assim, calma. Né? E fala para Deus o seguinte, Deus, abre os olhos dele para ele ver, vai, tira as escamas aí, deixa ele ver o que está acontecendo. E quando Geazi olha novamente, né, ele vê um exército, mas não é o da Síria, não, ele vê um exército celestial rodeando a casa de Eliseu ali, exército de carros e cavaleiros de fogo, né? E aí vem aquele famoso versículo que a gente diz, maiores que estão conosco, né, do que os que estão com eles. A gente às vezes repete isso, né, irmão? Mas não vive isso. Veja. Maior é aquele que está com nós do que o que está com o mundo, o que está lá fora, né? Então você vê que a gente às vezes repete, mas não vive. Sim. Deus é o Deus que te guarda. Deus é o Deus que cuida de você. Deus é o Deus que guarda a sua família, que guarda os seus bens. Deus está contigo. Assim como ele esteve com Eliseu, ele está com você. Se você não está vendo o cuidado de Deus, peça para ele tirar a venda dos seus olhos também. Para que caia as escamas e você possa ver o que Deus tem feito na sua vida. Né? Maria, os cristãos antigos, Maria, eles tinham uma coisa, um costume que nós hoje não temos. Eles davam graças a Deus em tudo. Em tudo.
O cristão de hoje, ele é um cristão que ele é muito, assim, comparativo. Ele gosta de ficar comparando. Ai, fulano tem. Eu não tenho. Olha, o irmão tem, mas eu não tenho. Mas ele não consegue olhar o que ele tem. O que ele tem. Ele não tem gratidão, né, pastora? Não, hoje em dia não, né, Maria? Gratidão hoje é raro, né? Muito raro. A gente tem que ser grato por tudo, né? É verdade, Maria. É verdade. E a gente não vê isso. Às vezes a pessoa sua casa tá indo mal, seu casamento tá indo mal, justamente por causa disso, porque não consegue ver os bens que ele tem. Sim. Ele vê o que os outros têm, Sim. mas não vê o que ele tem. Tá cego nesse sentido. Não vê os bens que tem na sua família. Ai, mas meu marido é isso, meu marido é aquilo. Mas às vezes seu marido é chato, é rabugento, mas é trabalhador. Sim. É um bom pai, é um bom marido. Sim. Agora, muitas das vezes, aquele outro que você olha e fala assim, nossa, mas aquele é tão gentil, é tão isso. Mas às vezes ele não é um bom pai, não é um bom marido, não é trabalhador. Às vezes a gente tem todas as bênçãos e não reconhece, Maria. Não reconhece. Isso é uma cegueira também. Sim. Né? É não reconhecer aquilo que nós temos. Sim. Às vezes temos filhos maravilhosos e não reconhecemos que os nossos filhos são maravilhosos. Temos filhos que são perfeitos, que têm saúde, e nós não reconhecemos isso. Estamos sempre reclamando, sempre murmurando. É igualzinho o povo que estava no deserto, né, Má? É uma coisa. Tinha Deus ali na frente, tinha Deus atrás, tinha Deus do lado, tinha o maná que Deus mandava, tinha água, tinha tudo. E reclamava. E reclamava. Exatamente. Porque estava cego. E até mesmo quando o próprio povo de Israel entra na terra prometida e Deus estabelece eles ali, eles começam então a pedir um rei, porque eles estavam cegos. Porque eles não entendiam que eles tinham um rei com eles ali. É aquela coisa, né, pastora? Hoje, vamos pôr no dia de hoje, a pessoa, ela se acha afortunada, né, ou vê bênção, né? Quando a sua despensa está lotada, o seu guarda-roupa está cheio de roupa nova, você compra a bolsa que quer, o sapato que quer. Então você é abençoado. Agora, se você não tem a porção do dia, você tem uma roupa para vestir, tem um calçado que seja, né? Ou você ganha de alguém, isso não é bênção. Isso não é provisão de Deus. Então, cegueira, Maria. Isso não é provisão de Deus. E isso está destruindo a gente, a nossa fé. Está destruindo a nossa fé, porque nós não estamos louvando a Deus pelas coisas que nós temos, porque não estamos enxergando o que temos. Sim. Como é que eu vou louvar se eu não enxergo, se eu só vejo defeito? Eu só enxergo do vizinho, né? Então, eu só vou gerar reclamação, não louvor. Não. Você entendeu? É uma cegueira que Deus precisa também nos tirar, que Deus precisa nos livrar. Mas isso só vai sair se a gente pedir. E se a gente quiser. E se tiver um encontro com ele, né, Maria? Sim. Então, só vamos encontrar com ele se a gente quiser, senão não vai. Não. Exatamente. Então, o que eu queria, na verdade, nessa noite deixar para os irmãos, era essa questão dessas cegueiras. Tem muito mais, mas nós vamos falar só nessas, né, hoje. Porque a gente vinha meditar. A primeira maior delas é a da religião, tá, irmãos? Essa nos impede de servir a Deus da forma como deveríamos. A questão quando nós não vemos o socorro do Senhor também, do livramento do Senhor, e quando nós não vemos a providência do Senhor, e também a cegueira por não valorizarmos aquilo que nós temos, né? Que me faz eu sempre estar pedindo, mas nunca agradecendo, tá? E que a gente possa meditar nisso, que você possa meditar nisso, que você possa aproveitar esse tempo que nós estamos, difícil que nós estamos vivendo. Olha para dentro da tua casa, olha para as coisas que você tem, olha para as pessoas que Deus tem colocado na sua família. Ah, mas não estão do jeito que deveria ser, então faça uma coisa, ore por elas. Clame a Deus por elas. Não reclame do seu filho. Não reclame, mas ore, porque Deus, Ele quer fazer milagres, mas Ele precisa que a gente busque os milagres dele também. Sabe, faça como Elias, quando ele viu a viúva, ele não falou, Deus, tá de brincadeira comigo, né? Primeiro é o urubu que me traz comida, agora o senhor me manda uma viúva pobre, tá de brincadeira comigo. Não, essa daí, Senhor, glória a Deus. Legal. Exato. Né? Tamo junto. Tamo junto, né, irmão? É isso aí que Deus quer.
para as nossas vidas, tá bom, irmãos? Amém. Bom, a nossa irmã Rafaela ali está pedindo oração, a gente vai orar em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E todos aí que estão com a gente, nos acompanhando. Hoje acho que a minha internet não está muito boa, ficou meio devagarzinho, né? O vídeo, né? Ficou meio estranhozinho, né? A internet não deve estar muito legal. Mas, enfim, né, irmãos? Vamos agradecer a Deus e orar e buscar aí a presença do nosso Deus. Amém? Vamos orar, mãe? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, queremos agradecer ao Senhor pela Tua graça, pela Tua presença, pela oportunidade que o Senhor nos deu de falarmos a Tua palavra, meu Pai. Meu Deus, colocamos a vida de todos os nossos irmãos diante do Senhor agora, aqueles que estão, ó Pai, nos assistindo e aqueles que ainda vão. Que o Senhor venha alcançar, que essa palavra venha tocar nos corações, Pai. Que o Senhor venha fazer a Tua obra, meu Pai. Meu Deus, visita a vida da irmã Rafaela. Toma, Senhor, em Tuas mãos a família dela. Assim como ela tem pedido, que o Senhor venha estender a Tua misericórdia. Entra nessa casa agora, Pai. Põe por terra toda a obra do inimigo, Senhor. E traz a libertação, traz a paz, a alegria, a prosperidade. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Oh, meu Deus, assim como sobre todos aqueles que estão conosco, meu Pai. Nós clamamos ao Senhor pela Tua misericórdia, Pai. Se houver pessoas enfermas, que o Senhor venha curar nesta noite, Pai. Que o Senhor venha trazer esperança e vida, Pai. Toca, Senhor, mais uma vez sobre a nossa cidade. Visita, meu Pai, os hospitais, ó Pai. Ó Deus, aqueles que estão passando por dificuldades agora, Senhor. Que o Senhor venha estender as Tuas mãos de poder. Tu és o Deus da cura, da libertação, meu Pai. E que em nome de Jesus possamos ver as mãos do Senhor agindo sobre a vida desse povo para a glória do Teu nome santo, meu Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com você aí. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus, né, Mar? Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigada, Mar. Amém. Chega de noite. Meu nariz começa a